noite, pessoal, e uma feliz Páscoa para todos vocês. Olá, boa noite, feliz Páscoa. Que esse domingo de celebração possa nos unir ainda mais, mesmo que à distância. É o nosso desejo neste momento tão doloroso, quando o Brasil chora os mais de 330 mil mortos por Covid-19 e os números, semana após semana, batem recordes devastadores. Mesmo assim, quando o que a gente mais precisa é de solidariedade, há quem tente tirar vantagem do sofrimento alheio. Esta semana, uma quadrilha foi presa por desviar cilindros de oxigênio que foram doados para hospitais de Manaus. Esse é o João. Em janeiro, no auge da crise da falta de oxigênio em Manaus, o João se tornou voluntário de uma ONG que transportava para hospitais os cilindros doados para o estado do Amazonas. Esse é o carro do João, transportando cilindros de oxigênio, acompanhado de perto pela polícia. Segundo as investigações, João entrou na ONG não para ajudar, mas para furtar os cilindros de oxigênio. Tem 3 aqui do SOS. Um esquema que a polícia derrubou esta semana. Polícia! E para entender melhor a gravidade do crime, temos que relembrar momentos dramáticos. Pacientes estão morrendo, por favor! A pessoa está morrendo na porta do hospital. No início do ano, o oxigênio acabou em alguns hospitais de Manaus, que recebiam pacientes graves de todo o estado. É um oxigênio para 5 pessoas em uma sala. O sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso. Pessoas morreram à espera de um leito, às vezes dentro de ambulâncias. Temos uma notícia de que o oxigênio está acabando. O oxigênio vai acabar em 1 hora. Como falar isso para o nosso paciente? É desesperador para a gente, é angustiante. O país inteiro se mobilizou para ajudar e o estado começou a receber doações de cilindros de oxigênio. Foi nessa época que João Vitor Araújo da Silva entrou para a ONG SOS Amazonas. Chegava sempre disposto a ajudar. João fingia ser policial. Ele agia como se fosse policial e nos fazia acreditar que era. O João Vitor tinha uma participação muito ativa no SOS Amazonas. Segundo alguns integrantes da ONG, ele fazia vários tipos de serviço, como esse. Esses voluntários, por exemplo, estão carregando este caminhão com cilindros de oxigênio, que serão doados para um hospital que fica na cidade de Maués, no interior do Amazonas. Ele se infiltrou numa organização, sem fins lucrativos, e lá de dentro começou a desviar oxigênios e revender a preços superfaturados, lucrando, posso assim dizer, com a desgraça dos outros, com a necessidade dos outros de consumir oxigênio, As doações de cilindros de oxigênio chegavam até Manaus de avião ou de barco. A ONG recebia esses cilindros e encaminhava para os hospitais. Quando acabava o oxigênio, a ONG recolhia os cilindros vazios para fazer a recarga. Segundo as investigações, João sempre se oferecia para fazer o transporte dos cilindros recarregados para os hospitais. Mas no caminho, o bandido parava numa casa, tirava alguns cilindros e depois entregava o restante da carga. Não, não dá BO não. No celular de João, a polícia encontrou diversas mensagens e áudios em que o bandido negociava a venda dos cilindros. E se perguntar, tu aceita Pix e tudo, e que tu tinha comprado pra tua mãe. Só isso, entendeu? De acordo com os policiais, João Vitor pode ter desviado mais de 60 cilindros. Durante o auge da deficiência de oxigênio no Amazonas, ele chegou a vender cilindro pelo valor de cerca de R$6 mil. O que ele vendia era de 10, 15 cilindros de uma vez. A investigação aponta que em apenas 2 meses, João movimentou cerca de R$140 mil. Ele era desempregado, começou a realizar viagens, começou a participar de festa, e começou a gastar um dinheiro que realmente era incompatível com a sua realidade financeira. Com o caos gerado pela pandemia, nem os hospitais e nem a ONG perceberam os desvios. João começou a anunciar, com o próprio nome, a venda dos cilindros na internet. Um dos anúncios nos chamou a atenção porque
era um cilindro com a marca do SOS. Fábio tem uma empresa que trabalha com oxigênio. O pai dele morreu de Covid em fevereiro. Eles eram parceiros da ONG. Doaram serviços e cilindros durante o pico da crise em Manaus. Na foto do anúncio, mostrava parte do nosso pátio de manobras aqui dos caminhões, onde os clientes encostam para fazer o carregamento dos gases. Ele achou estranho e comunicou à ONG, que alertou a polícia. Como não foi difícil descobrir de quem era o anúncio, os policiais começaram a seguir João. Esta semana, João Vitor foi preso em flagrante quando fazia mais um furto. A dona da casa onde ele guardava os cilindros desviados tentou enganar os policiais se passando por compradora. Da internet que eu comprei. Não, mas eu não comprei de digital, eu comprei dele, eu não sabia. Tá, quantos cilindros tu comprou dele? Só um. E esse aqui, quem foi de quem foi que a senhora comprou? Tá aqui, ó. Faz parte da FS Amazônia. Ela e uma terceira pessoa, que entregava os cilindros furtados para os compradores, também foram presas. Segundo a polícia, como o número de novos casos de Covid-19 diminuiu no Amazonas, o suspeito passou a procurar outros estados para vender os cilindros desviados. Esses aqui, que foram apreendidos com ele, foram comprados por um empresário do Pará. Ele estava revendendo esses cilindros para outro estado, estava pedindo de R$2 a R$3 mil, que era o valor que ele cobrava. A gente quer descobrir como esses cilindros iriam ser transportados até o estado do Pará. Por nota, a defesa de Débora Bruna disse que os cilindros encontrados na casa dela foram todos comprados legalmente e que, através de vasta documentação, vai provar sua inocência. O Fantástico não conseguiu contato com a defesa de João Vitor. Quem confiou nele não se conforma. Nós tentamos de fazer o que nos era possível para salvar vidas, para ajudar pessoas. E hoje, quando a gente olha que uma das pessoas em quem a gente acolheu, que confiamos, certo? A dor é ainda maior, porque não dá para você imaginar que alguém possa querer ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, com a morte, com o sofrimento de famílias. João Vitor Araújo da Silva continua preso. Os outros 2 integrantes da quadrilha foram soltos. Os 3 vão responder pelos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e estelionato. Mais de 90% dos pacientes contavam com esse suporte de oxigênio. E eles contavam com isso para sobreviver. Débora é médica e trabalhava na linha de frente em Manaus. Cenas, imagens e pedidos de ajuda que eu acho que jamais vão se apagar da minha memória. Você lembra de pessoas olhando para você e pedindo me ajuda, eu não estou conseguindo mais respirar. O que foi doado pra gente, o que era para ser dos nossos pacientes, o que era para salvar vidas, acabou tendo esse fechamento.